Bom, boa tarde, não é? A gente acabou, a ideia seria formar uma mesa redonda, né? Mas eu não sei se a gente mantém a ideia inicial da mesa redonda ou se vocês preferem esse formato, né? Que em seguida vai ter o professor Fábio, não é isso? Falando sobre desenvolvimento sustentável. E a ideia nossa era tentar, né, avançar um pouco com a mesa redonda. Mas está confortável assim? Tá. É, Antes de começar, eu queria só, né, que já tive o prazer de conhecer a nossa hoteleira, né, a Márcia, presidente do Conselho de Turismo, né, de Arraial do Cabo. A Solange é de onde? Faitec. A professora de Camareira. Você? Ah, são alunas. Vocês? Aluna de espanhol da FETEC, tá. Você? Ah, legal. E você? Vila Rasa, tá. Bom, é, é um público assim bem, né, diversificado, né, hoteleiros e tal. É, eu vou tentar então pegar minha apresentação e atender um pouco os estudantes, né, dar um recadinho para eles. Mas antes eu quero continuar aquela conversa que nós estávamos tendo, porque estou aqui representando o sistema Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? E é hoje, né, a maior instituição que representa o setor produtivo e empresarial do país, né? E uma sorte que vocês têm muito grande, né, que vocês empresários, né, não podem desperdiçar. Eu conversava muito com o Edgar agora há pouco, né, que o proprietário, né, dessa revista que vocês estudantes, se não têm acesso, vale a pena assinar, ter uma assinatura, né, que é uma revista que inclusive os nossos alunos utilizam, né, na sala de aula. É uma revista muito bacana, né, uma publicação bacana que percorre o país inteiro. É que o setor produtivo, né, ele tem hoje o Alexandre Sampaio como presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. São 1.200.000 empresas, né, que ele representa. E é hoje a maior liderança empresarial do setor, porque dentro da CNC nós temos a Câmara Empresarial de Turismo, onde agrega todas as entidades da cadeia produtiva do turismo. A BIH Nacional, vocês conhecem, né? A BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o FOB, o Fórum dos Operadores de Turismo, né? O Resort, que representa todos os resorts, a BAV, Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, todos os componentes da cadeia produtiva fazem parte dessa Câmara Empresarial e do Conselho, não é? E a sorte que eu falo é que o Alexandre é empresário aqui, né? E tem um hotel em Macaé, um hotel em Copacabana, e me pediu para falar assim, olha, dá uma atenção especial a essa preciosidade, né, dessa cidade que é Búzios e da região dos lagos, né, que a gente tem que trabalhar de forma, né, unida, né, não tem como trabalhar de forma separada. E eu acho que é um momento que a gente tem que tirar proveito, né, do ponto de vista político, aí, dessa possibilidade. E aí, a apresentação, né, que eu ia fazer, né, a ideia era estar dividindo esses 5 pontos, né, e uma reflexão que eu estava fazendo agora há pouco com o Edgar, um trabalho que nós fizemos recentemente, que conta, né, um trabalho de resgate da história dos pioneiros da hotelaria no Rio de Janeiro, né? E eu não sei o que aconteceu, Márcia, mas olha, a hotelaria na cidade do Rio, ela contribui muito para a construção da cidade, do país, né? Eu não sei se vocês sabem, ali eu trago uma foto, né, de um primeiro baile de carnaval em 1835, no Hotel do Empire da Itália. Quem inventou o baile de carnaval foi o hotel que introduziu. O primeiro banho de mar, quem introduziu foram os hoteleiros. Todo o processo de expansão urbanística, né, bairros como Copacabana, foi a hotelaria, que eram lugares que não existia absolutamente nada.
A telefonia, né, o telefone, o primeiro foi em 1882, né, num hotel na cidade do Rio. Eu trago aquela foto ali do presidente Nilo Peçanha, em 1910, reunindo no Hotel White. A presidência da República não tinha salas, como você tem vários ministérios, não é isso? Na época não tinha, né? Então eles iam para os hotéis e se reuniam lá. O poder, a capacidade que a hotelaria tinha como um dos componentes mais importantes da estrutura receptiva de influenciar nas políticas públicas, de influenciar o país, né, era algo impressionante, né, e que, com o passar dos anos, a gente não consegue entender direito. Eu estava trocando uma ideia agora com o Edgar sobre esse assunto, né, o que aconteceu. Por quê? Hoje, eu sou membro da Organização Mundial de Turismo e a gente recebe os releases, né? A notícia que estava sendo vinculada no mundo, né, é que a hotelaria brasileira é cara, né? Pelo presidente da Embratur, que é um cara que eu tenho uma admiração, carinho, respeito muito grande, uma pessoa com uma inteligência acima da média, mas que ele não pode falar isso, porque não é verdade. E uma hotelaria que está sempre se recriando, uma hotelaria que tem investimentos pesados e que sempre teve no comando do processo, de repente, ela passa a ser uma vilã do processo. Eu não consigo entender, não é? O que se passa, porque é importante que a gente entenda que o turismo é uma atividade espacial. E um dos grandes problemas que nós temos é que as pessoas falam que o turismo é uma atividade econômica e que nos induz a uma série de erros. O turismo tem de ser visto como uma atividade espacial, territorial, e no território, no espaço, acontecem várias atividades econômicas. E a soma das várias atividades econômicas é que se dá o fenômeno chamado turismo. Ou seja, para ter turismo eu tenho que ter atrativos, tem que ter algo que atraia para haver o deslocamento. Estou aqui atraído por um evento, vim a trabalho. Tem atrativos naturais, posso me deslocar, que precisam muitas das vezes serem turistificados. Eu preciso, tem vários tipos de motivações, de atrações que podem provocar o deslocamento. Eu preciso dormir, eu preciso de me hospedar. Segundo a Organização Mundial de Turismo, uma permanência abaixo de 24 horas não é turismo, é excursionista, não é isso? Né? Então, vejam bem, eu preciso alimentar, eu preciso de todo o setor de alimentação, eu preciso fazer um câmbio, eu preciso do setor de... Então, o turismo ele tem de ser visto como uma atividade espacial onde várias atividades econômicas acontecem. E quando ele passa a ser visto da forma correta, os verdadeiros stakeholders, os agentes mais importantes, são os que estão ligados à estrutura receptiva. E desta não há nada mais importante que a hotelaria, que as pousadas, que você, Márcia, não pode tirar a sua pousada de Arraial e colocá-la em Paris, em outro lugar, porque você tem que fazer que dê certo. E aí vem a importância do setor empresarial produtivo entender no seu papel. Como dizia, né, um teórico da comunicação moderna, que nessa espaçonave chamada Terra não existem passageiros, não é? Somos todos tripulantes. Não é? O setor empresarial produtivo ele tem que entender que ele está no comando. Ele não pode ser omisso, porque vai pagar um preço muito caro. E essa inversão de valores, não é? De que, bom, voltando então, né, àquilo que a gente conversava agora há pouco, o turismo como atividade econômica, quem é que faz a atividade econômica? O agente de viagem. É óbvio que ele é peça importantíssima, que ele é peça essencial, o agente de viagem, o operador. Mas ele tem o seu interesse de fazer negócio. E se o negócio dele for exportativo,
maior parte das agências de viagem, trabalho exportativo. Então passa a ser para nós de interesse trabalhar com agente de viagem americano, alemão, e não com agente de viagem brasileiro. Se eu estou fazendo uma política pública, se eu quero incentivar o fomento do turismo, eu tenho que incentivar toda e qualquer estrutura de receptivo. Só que, por incrível que pareça, não, isso não existe, não é? Então, quando a gente faz esse resgate histórico, na formação, né, você vê, eu puxei 1800, 1910, né, você vai perceber que houve uma mudança muito perigosa, de entendimento mínimo, né, que todos os estudantes aqui estudaram, sabem perfeitamente a diferença exportativo e receptivo, mas que um gestor público tem que entender e tem de ouvir, tem de escutar, porque ninguém é melhor do que você, né? A Márcia, uma hoteleira que a gente fez uma apresentação rápida aqui, chegaram outras pessoas. Tem hoteleiros aí? Empresários? Qual hotel é? Hã? Aquário? Bom, que vocês, né, hoteleiros, têm um papel muito importante. Não é possível, né, que vocês não estejam à frente do processo. Vocês que têm de dizer, no plano, claro que vocês que eu falo, toda a estrutura de receptivo. Se eu entendo, não é que turismo é uma das atividades mais importantes do planeta Terra. Aqui eu trago os últimos números da Organização Mundial do Turismo, né, da OMT, é hoje considerado uma das atividades mais importantes do planeta Terra, meu Deus do céu, né? São 6 trilhões, 255 milhões de emprego. A atividade de turismo tem 9% de toda a geração, né, do produto interno bruto do mundo, 9% é o turismo. Nós estamos falando de uma indústria que é 6 vezes maior do que a indústria automobilística, 5 vezes maior do que a indústria química, e com perspectivas, né, de crescimento contínuo. Se vocês pegarem aquele gráfico aqui, que vai de que começa, né, dos inícios, né, quando se começou a contabilizar dos anos 1500, vocês vão ver um crescimento sempre, né, sempre dessa forma. E chegamos ao marco de termos, este ano de final de 2012, 1 bilhão de turistas circulando no planeta Terra. Então, esse crescimento, e com perspectivas, em 2020, de chegarmos a 1 bilhão e 400, e em 2030, de chegarmos a 1 bilhão e 800, ou seja, nós temos a perspectiva de dobrar o número de turistas circulando no planeta Terra. Dobrar. E o Brasil com seus 5 milhões de turistas. E o Brasil com seu marco histórico de 4, 5 milhões de turistas. E aí, a gente para e fala assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo errada. Tem alguma coisa que não está correta. Por quê? Os números estão apontando e estão mostrando que existe algo errado. E aí, quando a gente se depara na organização dos destinos que recebe o maior fluxo de turismo, em primeiro lugar a França, não é isso? Os nossos estudantes, né? A França está em primeiro lugar. Como é que a França se organiza? Um país de 550 mil quilômetros quadrados de área, que no país ele tem o país, os estados e os municípios, que eles chamam de comunas. E entre o estado e o município, eles têm um nível de organização que chama departamento. Então, vejam bem, a soma das comunas forma os departamentos, e a soma dos departamentos o estado. Foi feito na época de Napoleão, ele pegava, antes do sol se pôr, ele ia ao norte, pegava um determinado ponto, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Aquilo foram sendo formados os departamentos. Então, é uma organização, uma instância de governança entre o município, o estado e o país. A Espanha, nós temos as províncias. Nos Estados Unidos,
quando a gente vai traduzir, infelizmente a gente acaba traduzindo errado. Mas lá você tem os estados, entre o estado e o município existe uma coisa chamada condado. Quando a gente assiste naqueles filmes, o xerife não é do estado, o xerife não é do município, o xerife é do condado. As definições das políticas, das estruturas curriculares dos cursos não são do município, são do condado. É uma instância de governança, não é? Vocês, de forma intuitiva, criaram aqui uma instância de governança, que são 13, Márcia? São 13 municípios que reúne, né, hoje chamada de região dos lagos. Tamanha necessidade, não é? Agora, no Brasil não existe essa organização política, essa organização espacial, mas de tamanha necessidade, não é? Então, se nós entendemos, voltando àquilo que a gente falou daquela reflexão do que éramos no passado, muito melhor do que estamos hoje, do papel de que nessa espaçonave chamada Terra não podemos ser passageiros, temos que ser tripulantes, e entendendo esse espaço, nós precisamos, como você já vem fazendo há algum tempo, unificar as ações de forma sistematizada, entendendo, né? Aí eu me arremeto, vocês devem ter estudado Boulon, alguns autores, né, que trabalham os espaços turísticos, a organização, porque para ter turismo eu preciso de um aeroporto, eu preciso chegar, eu preciso das estradas. Então, eles trabalham, né, centros turísticos, núcleos turísticos, núcleos de apoio, e aqui nós temos toda essa estrutura necessária para termos, né, um turismo que faça a diferença. E se olharmos, né, conversava agora há pouco com o Edgar, falei, Edgar, eu considero Búzios o melhor balneário do mundo, desculpa, do Brasil. Eu considero Búzios o melhor balneário do Brasil. Porque é um conjunto de coisas que vocês têm aqui, de atrativos naturais, de atrativos, né, uma estrutura de pousadas, de hotéis, uma estrutura gastronômica, uma estrutura de vida noturna. Você pega, poxa, eu vou encontrar boates que vocês têm aqui, em Ibiza, enfim, vocês têm um conjunto de coisas que os qualifica como um destino, não é? E não é possível que vocês não consigam eleger um prefeito, vocês não consigam definir as políticas públicas, não é possível que você tenha que contratar um caminhão-pipa de água para colocar na sua pousada, não é possível que vocês tenham um problema de mínimos, básicos, se vocês são os agentes mais importantes do processo. Porque quando a gente trabalha essa questão territorial e espacial, eu tenho que entender o seguinte, no café da manhã, né, quando você vai colocar ali a fruta que você compra, de onde está vindo, não é? Porque como é que eu vou gerar a riqueza? A riqueza eu vou gerar, como é que eu vou gerar o ciclo virtuoso, não é? Fazendo com que a produção orgânica do entorno, com certeza, né, nos nossos pilares da sustentabilidade, que o professor Fábio, né, vai falar com vocês, ele vai tratar de todos os pilares de sustentabilidade, mas é inadmissível que a gente pense num desenvolvimento sem a sustentabilidade ambiental, social, econômica, política. Quer dizer, ou seja, vocês podem colocar um artesanato para ser vendido aqui, produzido localmente, vocês podem optar por um peixe pescado aqui e não um salmão vindo do Chile, e assim por diante. Mas são opções que vão gerar emprego e renda, mas tudo isso é importante que tudo isso seja visto dentro dessa perspectiva territorial e espacial e que os agentes do receptivo passem a ser os verdadeiros stakeholders, que vão realmente poder falar em nome do turismo. Bom, esse é o recado que o presidente Alexandre, como eu falava no início, que o Alexandre, só repetindo para o grupo que chegou agora, é hoje a maior liderança empresarial do turismo brasileira. 1.200.000 empresas que ele representa através da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, mais a Câmara Empresarial de Turismo, que reúne toda a cadeia produtiva do setor produtivo, mais o Conselho, ou seja, é daqui, tem um hotel em Macaé, tem um hotel no Rio,
E tem hoje todos eles, e falou assim, Antônio Henrique, eu não acredito que, poxa, sendo da região, amando a região, a gente não consegue levar avanços para a região. E eu, numa posição que eu me encontro hoje, que eu posso, tenho todos os instrumentos e ferramentas, né, para que isso aconteça. E uma das ferramentas, né, dentro do sistema é o SESC e o SENAC. E aqui eu falo em nome do SENAC, né, que eu vou rapidamente passar, né, de forma muito rápida, né, algumas das nossas programações. Eu vou tentar rapidamente falar de uma análise diagnóstica que nós fizemos com algumas pesquisas, porque educação profissional, qualificação profissional, ela só faz sentido em cima de uma necessidade. Não adianta eu formar uma pessoa para uma coisa que não existe, e assim por diante. Então, a gente trabalha muito em cima de pesquisas, né? E aí vocês vão entender as dificuldades que a gente passa, né? E depois vou falar um pouco da estrutura do SENAC e os nossos programas gratuitos, né? Pode ser? Se vocês quiserem que eu volte mais nessa parte de organização, mas essa parte que eu estou tentando falar para vocês, empresários, um pouco do SENAC para a educação, e depois tem que falar um pouquinho para os nossos alunos, né? Mas porque essa parte ela só vai se dar quando nós dermos as mãos. Só vai se dar quando vocês participarem das entidades associativas, a BH, sindicais, dentro do sistema, e se entenderem como atores principais. Vocês estão no comando desse negócio. Vocês não podem ser omissos. E a dificuldade nossa é imensa. A gente levanta temas para discutir, não tem com quem conversar, a não ser, né, Edgar, quando tem uma crise. Quando tem uma crise, algum problema, todos os empresários correm desesperados querendo resolver. Mas a nossa posição tem de ser outra. E pela nossa omissão, a gente acabou deixando algumas cadeiras vazias que foram ocupadas por outras pessoas que não falam do receptivo, falam do exportativo. E esse número vergonhoso que o Brasil continua permanecendo 5 milhões de turistas, né? Bom, em relação às pesquisas, e da complexidade, primeiro a gente tenta avaliar nessas pesquisas que nós fizemos a questão da oferta, não é? E depois demanda, porque geralmente a gente fala muito de oferta e pouco de demanda. A questão da oferta, empregos formais no Brasil na área das atividades características de turismo são em torno de 2.700.000, com algumas variações, e como a gente tem muita informalidade, a gente praticamente dobra o número, né? Chegando a 8 milhões e pouco, se juntar formais e informais. Na nossa atividade ainda existe muita informalidade, mas se trabalharmos os dois. Agora, se a gente começa a fazer uma comparação dos postos novos criados, a gente vai chegar em alguns anos, como no caso, né, de 2010, quase 600 mil novos empregos, postos de trabalho criados, aí tem uma queda para 360, mas, enfim, em torno de 300 mil. Então, ou seja, a gente tem um universo de 8 milhões de pessoas trabalhando no setor e, na média, de 200 a 300 mil ano, novos postos sendo criados. Então, é o universo da oferta que existe hoje no Brasil. Se os números mudarem, com certeza vai aumentar ou diminuir, assim por diante. Então, já dá para quantificar que universo é esse que nós estamos trabalhando no Brasil, né? Formal com informal 8 milhões, só formal se formos trabalhar 2.700, e nessas variações de 300 a 500 mil novos postos. Fizemos uma outra pesquisa com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, entrando dentro da empresa. Foi uma amostra pequena, de apenas 716 empresas, mas foi muito séria. Sabe que você entrar na empresa e perguntar o que você precisa, quais são as suas reais necessidades, né? Entramos nas empresas, identificamos, pegamos Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife e Rio, e tentamos identificar quais eram as reais necessidades de educação profissional para essas empresas pesquisadas. Um outro trabalho que nós pegamos também foi um trabalho do Zé Ernesto, né, lá da BSH, que ele faz um mapeamento dos novos investimentos hoteleiros de 2011 a 2014. Ou seja, quais são os novos empreendimentos que estão em construção. Exemplo,
na Lúcio Costa, ali na Barra, o Windsor está construindo 2 hotéis, cada um com 500 unidades. Então, são 1.000 unidades habitacionais novas. No padrão de serviço que o Windsor propõe, 0,5 funcionário por UH, ou seja, são 500.000 novos postos de trabalho. Então, a gente tem que dar resposta ali na educação profissional para atender aqueles postos. Então, esse mapeamento passa a ser algo muito importante para que a gente saiba quais são os novos postos, que tipo de categorização e que tipo de procura que eles vão ter, né? Uma outra pesquisa muito importante foi essa que nós fizemos com a Ibope Inteligência e a revista, né, da editora Abril, né, a Viagem, né? Foi uma pesquisa, uma amostra grande, eram dos assinantes da revista da Viagem da Abril, onde a gente tenta entender, poxa, que turista é esse, né, que está rodando o Brasil? Então, chega à conclusão que a grande maioria entre 31 a 40 anos, significam 34% desses turistas, né, em relação à faixa etária. Em relação à classe social, a gente descobre que 48% da classe A, 47% da classe B e apenas 4% da classe C. E uma coisa surpreendente é que nós tivemos, da classe D e E, uma seção de 68%, ou seja, nós temos hoje no Brasil 101 milhões de brasileiros na classe C. E significam apenas 4%, ou seja, existe uma demanda reprimida de 101 milhões de brasileiros que não têm a cultura, o hábito e nunca fizeram turismo. E que também não tem produto para eles, tá? Praticamente não existe produto para esses brasileiros da classe C. Se forem um dia no seu hotel de vocês, eles vão perguntar se precisa de levar toalha, se tem um lugar para aquecer o miojo deles. É um mercado novo que nós não trabalhamos, o Brasil não trabalha. Então, acaba ficando concentrado 48 na classe A e 47 na classe C. A frequência de viagem, a classe A ainda continua prevalecendo, né? 3 vezes a frequência de viagem à classe A classe B vai para 36 e vai diminuindo em função das classes. Então, acaba o nicho da classe A, para muitos segmentos, sendo um segmento muito significativo. E nessa pesquisa, a gente entrou em pormenores. Então, são 1.200 itens. Clientes, Copacabana Palace, grandes hotéis, o que você precisa, quais os diferenciais, o que você gostou, o que você não gostou, o que você, cliente da classe AAA, quer, espera de um hotel. O que você, cliente da classe A, quais os erros, os defeitos. A gente foi 1.200 itens, né? O que nos dá subsídios bastante interessantes, né, para que possamos elaborar um programa dirigido. Então, eu tenho uma pousada que eu quero dirigir a classe C, o que eu preciso? A classe B, o que eu preciso? O que eu preciso de ter? Que tipo de serviço eu preciso oferecer? Que tipo de cardápio, assim por diante. Fizemos também, né, entramos em resorts, hotéis, e algumas coisas que me deixaram surpresa, Edgar. Resorts, por exemplo, a gente sempre ficou, não, a questão do resorts é a infraestrutura, não é? Mas, por incrível que pareça, na pesquisa ficou localização e infraestrutura praticamente juntos. Então, as pessoas não estão só em busca da infraestrutura. No caso dos hotéis, sempre constatou que a gente sempre já sabia, não é? Que a localização sempre em primeiro lugar e depois vinha a qualidade dos quartos, não é? Uma outra questão que nos chamou a atenção, que o meio ambiente apareceu de forma muito forte. Até então não aparecia. No caso dos hotéis, a questão da preservação do meio ambiente, não é, Fábio, que você vai falar daqui a pouco, né? Foi tão forte, Fábio, que ficou acima da gastronomia. Que até então, gastronomia era algo que fazia uma diferença. Então, a questão da preocupação do hotel na preservação, no desenvolvimento sustentável, na preservação do meio ambiente, ficou 4%. Não, veja bem, a localização no destino.